Olá pessoal, vamos para mais uma aula de redação e hoje nós vamos trabalhar com carta argumentativa. Não é difícil, é simples e rápido. Por quê? Porque nós já trabalhamos na questão da dissertação. Então a gente tem que trazer aquilo tudo que a gente aprendeu de dissertação para cá e mexer em alguns pequenos detalhes. Então, carta argumentativa, o nome já diz, é um texto argumentativo. A dissertação é um texto argumentativo. Então nós vamos basear na dissertação colocando algumas características novas aqui na carta argumentativa. Carta argumentativa é um texto elaborado com o propósito de defender um ponto de vista sobre determinado assunto. É uma dissertação, por meio de argumentos convincentes a fim de persuadir o interlocutor, ou demovê-lo do ponto de vista por ele defendido e que o autor da carta considera equivocado. Então, a carta argumentativa é um texto dissertativo que temos que convencer o leitor, não é isso? É persuadir o leitor, mostrar que nós temos razão no que estamos escrevendo. É importante a apresentação dos dados, dos fatos, dos exemplos, tudo aonde? No desenvolvimento, vamos lembrar da dissertação, que possam auxiliar no processo de convencimento do leitor e atestar a veracidade e coerência das opiniões expostas. Então, eu tenho que colocar isso tudo aí onde? No desenvolvimento, no segundo e terceiro parágrafo, né? Que eu vou persuadir, eu vou convencer através de exemplo, de opinião, de índice, de dados, de fatos. A intencionalidade discursiva é retratada por uma reclamação ou solicitação por parte do emissor, porque ele tem que convencer o destinatário de forma específica, a fim de que o mesmo possa atender a solicitação realizada. Porque aqui nós vamos escrever solicitando alguma coisa. Então eu tenho que convencer essa pessoa para a qual eu vou escrever no meu desenvolvimento e ele vai ter que atender a minha solicitação. A solicitação que eu fiz, solicitação que eu realizei. Quanto à linguagem, como que é a característica dessa carta argumentativa? A linguagem poderá ou não ser totalmente objetiva, mas com certeza ela tem que ser clara e coesa. A proposta da carta argumentativa ocorre sempre que houver necessidade da gente reivindicar alguma coisa, denunciar alguma coisa, reclamar, sugerir, aconselhar, entre outros. Só que a carta argumentativa, vamos voltar ali, ela tem o seu corpo, a sua estrutura. E qual é a estrutura de uma carta argumentativa? Nós vamos ver agora. É uma carta, gente. Qual é a estrutura? Só a gente lembrar do que a gente estudou lá no fundamental e que a gente praticava aí. É uma carta, né? E agora a gente faz muitas das vezes pelo e-mail. Bem menor, mas a gente faz. E a carta argumentativa? Ela tem que ter um corpo. Qual é o corpo dela? Eu tenho que colocar local e data, o vocativo, o corpo do texto, a expressão que vai anteceder a minha assinatura, que nós chamamos de despedida, e a minha assinatura. Então, nós temos 5 itens formando a carta argumentativa. É um texto, carta argumentativa, um texto argumentativo, só que eu tenho que lembrar desses tópicos aí, dessa estrutura da carta, desses elementos que não podem faltar. Então, eu começo com local e data. Consta lá no início, lá em cima, no início da carta, lá na parte esquerda, lá em cima, eu coloco a cidade, o dia, o mês e o ano que eu vou escrever. Aí o exemplo aqui, Vitória da Conquista, 5 de junho de 2012. Aí eu vou para o vocativo. Para quem que eu vou escrever? Então eu tenho que usar, aí eu tenho que lembrar e usar o pronome de tratamento adequado. Vamos lá fazer revisão na questão de pronome de tratamento. Prezado senhor, magnífico reitor, ilustríssimo diretor. Corpo do texto. O corpo do texto é o assunto. O que eu vou escrever? Eu quero escrever sobre o que ali? No parágrafo inicial, eu sempre coloco o assunto e qual a finalidade dessa carta. Qual é o objetivo dessa carta? De forma objetiva, clara, direta. Depois eu vou criando novos parágrafos, onde eu vou explicar o meu pedido lá em cima do parágrafo inicial, da introdução. Aí, nessa explicação, né, no parágrafo de desenvolvimento, eu vou fazer o quê? Eu vou argumentar a fim de convencer quem está recebendo a carta, tá? E eu concluo amarrando as minhas ideias, né? Despedindo como? Sendo sempre cordial,
Principalmente na carta de solicitação, né? Porque eu tenho que fazer o pedido a alguma coisa. Então eu tenho sempre que agradecer, contar sempre com o seu pronto atendimento, espero contar com a sua apreensão, no aguardo de uma resposta, desde já agradeço. Nós vamos ver modelinho de carta. E no final eu assino, coloco o nome completo de quem está escrevendo, a identificação profissional. Posso assinar e colocar professora de língua portuguesa, literatura, redação. Tá? Então esses aí são os elementos que compõem a carta, é o corpo da carta. E os mecanismos linguísticos? Quais mecanismos que a gente usa? Então quais são as características que eu tenho que saber mais para escrever? Uma linguagem de consenso, uma linguagem impessoal, clara e objetiva. Mas varia dependendo, né, da situação. Há predomínio de primeira ou da terceira pessoa. Aqui nessa carta argumentativa eu posso usar tanto a primeira quanto a terceira pessoa. Mas tem também essa mistura, pode ter misturado. As formas verbais geralmente são no presente do indicativo, às vezes no imperativo. Então vamos atentar para isso. Particularidades de uma carta argumentativa. Vamos às características dela, própria dela. A carta argumentativa, assim como o artigo de opinião, são textos de cunho dissertativo argumentativo. Os dois trabalham com a opinião do autor, mas são gêneros distintos, específicos. Vamos aqui que o termo gênero textual, refere-se a uma situação comunicativa, ou seja, quando a gente usar a carta e quando a gente vai usar o artigo. Carta argumentativa caracteriza por ser uma correspondência. Eu tenho o leitor definido, a pessoa específica que eu vou mandar, que é o contrário do artigo. O artigo não é produzido para uma pessoa específica, é um conjunto de pessoas, né? Para uma sociedade, para um determinado local. Inúmeros são os casos que a estrutura é de carta, mas o texto é de artigo. Como exemplo a seguir. Esse exemplo aqui, que eu estou colocando, não é o exemplo de artigo de opinião, é o exemplo que tem aí na página 15, de carta argumentativa no livro de vocês, tá? Ali, eu iria mostrar, e vou falar isso na aula online, um exemplo de um artigo de opinião que a pessoa coloca como se fosse carta argumentativa, mas faltam detalhes para chegar à carta argumentativa. Mas aqui eu deixei claro que na página 15 tem essa carta argumentativa para vocês. E para a gente concluir, carta argumentativa é um gênero textual, né, argumentativo, dissertativo argumentativo. Eu tenho que lembrar das características da dissertação, mas ela tem suas características próprias. Eu tenho que escrever com clareza, eu tenho que escrever um texto lógico, coeso e coerente, mas tenho que fazer o quê? Colocar as partes da carta, com local e data lá em cima. Depois vem o vocativo, que aí eu tenho que lembrar dos pronomes de tratamento. Vem o corpo da carta, que é o meu texto. Nesse primeiro parágrafo, né, eu vou falar sobre a situação, do que eu vou desenvolver aí. Vou fazer logo a solicitação, explicar qual o motivo dessa carta. E no corpo da carta, no desenvolvimento, eu vou convencer o leitor dessa carta, né? Eu vou estar convencendo. E eu sempre tenho que fazer uma despedida de forma delicada, né? Aguardando sempre resposta, atenciosamente, respeitosamente, cordialmente, né? Aguardo breve retorno e assino. Essa é a estrutura da carta argumentativa. Continuaremos aí tirando dúvidas na aula online. Até a próxima.